Professor, o senhor começou. O senhor tem um livro, né? Que eu acho que é o primeiro livro do senhor que eu li, não sei se é o primeiro que o senhor lançou, mas é o primeiro que eu li, que é a Introdução à Nova Ordem Mundial. Né? Esse tema ele foi trazido praticamente para o Brasil, né? Havia grupeiros falando sobre isso, mas quem popularizou realmente esse tema foi o professor Olavo de Carvalho, né? Que trouxe para nós a teoria dos três grandes esquemas globalistas, né? A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, né? E o Jonas pode contribuir. A gente vai fazer isso aqui é uma entrevista, um bate-papo entre a gente aqui, né? Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, que o senhor esclarecesse para quem está nos ouvindo, para quem não é versado ainda nesse tema. Primeiro, perguntar ao senhor: o senhor concorda com essa posição do professor Olavo de Carvalho, de que há de fato três grandes esquemas, três macro esquemas globalistas no mundo hoje? E essa é a primeira pergunta, e pedir para o senhor dar uma explanação, né, a respeito dos esquemas globalistas, o que são cada um, né, para a gente ter aqui um landscape, né, estabelecido no primeiro momento. Bom, eu acho assim, que se a gente entender, ao invés de usar a palavra esquema, a gente falar de uma ideal global, né? Ou seja, um ideal de construir algum tipo de autoridade global, a gente vai encontrar vários tipos de ideias como essas. Mas as três mais evidentes, mais visíveis, são ideais globais que são identificados, por exemplo, no movimento revolucionário comunista, no Islã, porque, afinal de contas, ele tem como uma dos seus princípios a construção de um califado universal. E o que a gente chama aí o Olavo, na verdade, cria essa expressão metacapitalismo para designar esse poder aí, essa elite ocidental que está ancorada aí nos fundos de investimento, nos bancos, né, do sistema financeiro internacional, nas grandes corporações, representada pelos think tanks, pelas fundações e tal. Então, que é a parte mais visível, assim, né, porque, principalmente por causa da Agenda 2030, OCDE. Então, essa é todo o papel da ONU, né? Então, essa é a parte, seria esse globalismo ocidental. Eu concordo que existem, eu acho que nem tem muito o que concordar, né? São coisas identificáveis aí na realidade. Mas hoje eu penso um pouco diferente do que eu escrevi, esse Introdução à Nova Ordem Mundial. Que é esse aqui, né? Na verdade, essa edição aqui já é mais nova, mas quando eu lancei a primeira edição, em 2012, eu pensava de uma forma sobre essa subdivisão aí, vamos chamar assim, três visões de um desejo globalista, três expressões, acho que fica melhor, né? Mas hoje eu continuo vendo isso, é muito claro, mas eu vejo algumas conexões que antes eu não via. Até mesmo porque elas não tinham se revelado de maneira tão clara, né? Então, e outra que eu também não tinha estudado tudo, a gente vai estudando, a gente vai mudando um pouco. Então, hoje eu vejo uma conexão cada vez mais clara, e aí a gente tem que bater palma para o Plínio Corrêa de Oliveira, porque ainda na década de 50, ele já identificava esses movimentos todos, chamando isso de revolução, né? Usando uma palavra para tudo isso, simbolizando uma revolução contra os valores cristãos, uma revolução contra aquilo que representa o Ocidente, né? Então, ele falava que a revolução era una, universal, total, processiva e dominante. Eram essas 5 características. E se você verificar, todos esses movimentos possuem, apesar de motivação e meios de ação diferentes, eles possuem uma mesma finalidade. Então, eles podem, no meu entender, também serem vistos
como o Plínio já via nos anos 50, né? Tem que bater palma para quem já conseguia identificar um negócio desse há tanto tempo atrás, sem internet, né? E aí, a gente pode também identificar alguns fatos que, de certa forma, confirmam isso, né? A conexão das famílias dinásticas do Ocidente com vários membros da realeza ali, vamos chamar assim, do mundo muçulmano, né? Então, a gente vai ver essas conexões, a gente vai ver que o banqueiro Jacob Schiff financiou o Trotsky, o Albert Miner financiou o Lenin. Aí a gente vê que essa conexão toda entre os globalistas, os comunistas, os muçulmanos, não é tão heterogênea assim, né? Não são posições tão facilmente desmembráveis, mas que tem altos e baixos, né? Em um momento se aproxima, se afasta e tal, mas lembre-se que a China é uma construção dessas dinastias. Isso não sou eu que estou falando, o David Rockefeller conta essa história. Então, não tem muito como desconectar. A gente vê esse problema aí da Ucrânia e a Rússia, a gente vê como está tudo tão embaralhado ali que é difícil. E aí eu passo a bola já para o Jonas, que é o tema que ele estudou bem mais que eu. Então, eu acho que tudo tá uma confusão dos diabos, viu, Ítalo? Minha vez? Desculpa, agora eu que tá no modo doutora Vera, perdão. Acho que uma das maiores dificuldades de quem, antes de passar a palavra por Jonas, né, uma das maiores dificuldades que eu acho que quem estuda esse assunto, que é a minha grande dificuldade na hora de identificar, é justamente um problema que é socrático, né, platônico, né, que é justamente o problema de você encontrar a multiplicidade na unidade e a unidade na multiplicidade, né? Então, o que disso aqui é uma coisa só? E nessa coisa só, o que disso aqui são elementos distintos de uma coisa só, né? Então, assim, essa dicotomia entre o uno e o variado, né? Sem dúvida é um problema. Então, assim, a gente fica se perguntando, né? Primeiro, bom, temos uma coisa só chamada revolução, ok. Mas isso aí é um conceito que existe um único movimento revolucionário que tem tentáculos, ou não? São grupos revolucionários cuja semelhança é analógica, né? Mas que tem uma certa autonomia entre si, né? Operam de maneira diferente porque estão jogando no mesmo campo, estão jogando no mesmo jogo, né? Eles operam de maneira semelhante, né? Porque estão jogando no mesmo jogo, né? Então são dois times de futebol jogando a mesma regra, né? Por assim dizer, né? Mas mal comparando. Mas, então assim, acho que todas essas questões aí ficam um pouco embaralhado, né? Enfim, eu queria passar a palavra para o Jonas, né? Não vou desenvolver muito isso aqui, né? Posso mas só fazer pode falar. Um parênteses assim, aqui. É bom destacar que essa ideia de unicidade da revolução, né? A gente tem que entender a metafísica dessa questão, ok? Então, essa unidade aí estaria na finalidade, e a finalidade é algo que transita entre o nosso mundo material e o mundo transcendente. Uhum. Fechei o parênteses aí, pode falar, João. Não, é isso aí mesmo. Eu ia até usar uma figura um pouco mais humilde assim do que a que o Ítalo usou, usando a questão socrática e platônica. Eu ia falar da teoria dos conjuntos, né? Porque é como se você tivesse aqui os globalistas ocidentais, o projeto russo-chinês, o projeto islâmico, que são três conjuntos que são diversos, mas não são estanques, né? A gente tem áreas de intersecções entre eles, então você cria mais grupos aí, né? Você tem um grupo que transita entre vários desses poderes, né? E a coisa também, assim, ela é um pouco mais complicada do que, tem um grupo que fica planejando, então fica utilizando as ferramentas para atingir. O movimento é menos, ele me parece menos controlado, logicamente, do que uma onda mesmo que vai levando cada um buscando os seus interesses, né? Agora, projeto globalista, acho que o homem tem desde o primeiro império,
né? Desde o primeiro império, alguém sonhou em falar, nossa, eu vou ser o rei do mundo, eu vou dominar o mundo, ou vou unificar o mundo, ou mesmo que movido por grandes ideais do tipo para acabar com as guerras, para todo mundo ter prosperidade, né? Desde o Alexandre, depois o Império Romano, isso é uma coisa que é meio que inerente ao ser humano. Só que eu acho que, para cair agora no ponto da transcendência, que o professor trouxe muito propriamente aí, a gente esquece de que o cristianismo também é um projeto globalista, né? Não no sentido de vamos dominar o mundo para forçar o cristianismo em todo mundo, não, né? Mas o objetivo é pregar o evangelho a todo o planeta, né? E queira ou não, o cristianismo fundou uma civilização, né? Boa parte do que nós somos no Ocidente a gente deve ao cristianismo. E, no entanto, hoje o Ocidente não parece representar muito bem essa cultura mais, né? A gente tem aí, as pessoas falam muito de a civilização judaico-cristã, né? Eu não sei, eu acho assim que a gente está mais para uma civilização judaico-maçônica do que judaico-cristã hoje em dia, né? E o cristianismo também já não é privilégio do Ocidente, né? Ele está também no Oriente e tudo. Então, quando a gente fala aí de revolução, acho que a revolução é contra isso. A revolução é contra a verdade transcendente, né? Qualquer projeto globalista, no fim das contas, quer estabelecer um reino na Terra e coroar alguém como Deus, né? Ainda que não literalmente, mas, né, figurativamente. O imperador do mundo é o Deus daquele mundo. E isso vai totalmente contra a realidade transcendente, né? É tipo negar Deus e falar, não, aqui embaixo a gente que manda, né? Todos os projetos globalistas hoje têm essa característica. Então, é a revolta contra a própria verdade, né? A revolta contra o próprio Espírito Santo. Esse aí é o carvão da fornalha revolucionária. Me vê aqui, pessoal. Eu vou pensar em voz alta com você, porque é um raciocínio que está me vindo aqui automaticamente, tá? Mas assim, me veio aqui uma coisa que o Jonas falava, né? O Jonas falou uma coisa aqui, que o primeiro projeto globalista foi o primeiro império da Terra, né? E eu lembrei aqui de umas aulas do professor Olavo sobre a filosofia da história do Eric Voegelin, em que ele dizia o seguinte, que no princípio, né, você tinha o que chamava de civilizações cósmicas, né? O que são as civilizações cósmicas, né? Bom, vou dar um exemplo aqui, vai ser um pouco extenso aqui, mas tudo bem. Se você perguntasse para um egípcio antigo, né, como é que surgiu o mundo, ele ia dar um mito da criação lá, do Ra, que surgiu no oceano primordial, etc, etc. E desse surgimento, né, surgia a cidade lá de Heliópolis, que é onde era o centro, né, onde seria o centro do culto de Ra. Então, para ele, né, o centro do culto de Ra, Heliópolis, era o centro da existência do mundo, né? E também, a partir daí, você ia ter, né, o mito de Osíris com Sete e Horus, etc, né? Então, aquela coisa que ia acabar fundando, né, a própria instituição do Egito faraônico, né? A própria instituição da monarquia faraônica seria fundada aí pelos deuses, né? Então, você vê o seguinte, que para um egípcio, né, e eu estou pegando o egípcio aqui como exemplo só, a fundação a fundação da sua sociedade e a criação do mundo são o mesmo evento. Então, ele não tem a noção de transcendência. Coisa que, por exemplo, se você perguntasse para um camponês medieval no interior da França, perguntasse para ele como é que surgiu o condado onde você está vivendo hoje, ele poderia não saber a história, mas ele não ia te dar o Gênesis. Entendeu? Por quê? Porque para ele, né, aí começa, né, o argumento central do livro dele, né, Israel e a Revelação, né? Como há uma intervenção em Israel, há uma intervenção de Deus na história, ali você tem uma inovação, que é a noção de transcendência. Pronto, agora você tem ali a separação entre a comunidade política e a comunidade cósmica, por assim dizer. Porque antes era a mesma coisa. Né? Então, de certa maneira, quando a gente fala, né, muita gente, na minha opinião, né, agora eu queria ouvir os senhores,
Isso aí fundamenta, né, a ideia de que o globalismo, a revolução, não deixa de ser um retorno ao paganismo. Mas não é qualquer paganismo, é justamente o paganismo nessa expressão cósmica, nessa expressão de que, né, a realidade, o sentido da realidade se encerra na matéria, no culto da bios, né? Então, o sentido do mundo é imanente, né? Então, portanto, quem tem domínio sobre o mundo material tem domínio sobre todo o cosmos e é, portanto, para todos os efeitos, um Deus, é para todos os efeitos onipotente, entendeu? Então, me ocorreu isso agora, foi um estalo. Você tem algum comentário? Vocês têm algum comentário a fazer sobre isso, professor Alexandre, Jonas? Quer falar um pouquinho, professor? Bom, eu acho nítido para mim isso, e pode ser expresso de várias maneiras esse neopaganismo que está embutido principalmente nesse movimento de construção de governança global ocidental, né? Embora também exista todo o ocultismo ali em torno desse movimento revolucionário, aqui falando assim disso que a gente convive mais, né? Ele pode ser expresso alguns dos seus aspectos. Alguns dos seus aspectos podem ser nitidamente verificados assim na expressão do ambientalismo radical, né, uma espécie de culto da natureza, culto à mãe Gaia, esse tipo de coisa, um retorno a isso. No cientificismo, né, nessa idolatria da ciência como uma deusa suprema, e na ideia do Leviatã, né, do papel do Estado estar sempre resolvendo as coisas, né, ser o responsável pelo bom andamento da sociedade. Então, essa transferência de responsabilidade, que ao mesmo tempo é uma transferência de poder, se expressa para mim, a minha opinião, eu acho muito visível isso, né, em vários aspectos. Eu citei esses três assim que são bem evidentes, né, o ambientalismo, o cientificismo, acho que esses mais evidentes ainda, né, e eu acho que tudo isso é uma forma de materialização, né, tornar imanente, né, criando um simulacro da realidade. Então, é uma forma de nos manipular mesmo, criando um ambiente, de certa forma, infernal, onde as influências são diluídas e misturadas no nosso cotidiano, né? A ideia, por exemplo, do Leviatã está em tudo hoje, né? O coletivismo, a transferência da responsabilidade para uma autoridade resolver aquilo, o Estado aumentando, né? Até tomar conta de todo o ambiente público, de forma a ser mais fácil transformar isso e para preparar para um governo mundial, né? Então, tudo isso está bem conectado e eu acho que você tem toda a razão. É bem isso mesmo que você falou, Ítalo. Eu concordo com você. Perfeito. Quer comentar alguma coisa, Jonas? Não, é isso mesmo. Quer dizer, uma das coisas, né, que eu não consigo parar de citar o professor, né, mas é porque ele foi muito importante, né? Nessa conversa que eu tive com ele lá na casa dele, que ele me disse assim, Jonas, os globalistas nunca vão conseguir um governo global, porque para existir um governo precisa existir um inimigo externo, precisa existir uma ameaça externa. E para você ter uma ameaça externa que una todo o planeta, só se for extraterrestre, mas aí tem que combinar com eles lá, né? E aí ele falou, ou um inimigo externo, um inimigo que não seja externo, mas que seja de toda a humanidade, como uma catástrofe climática, o problema do aquecimento global. E aí a gente cai na coisa do ambientalismo, né? E eu acho que eles foram muito por esse lado mesmo. O ambientalismo hoje é uma grande ferramenta, né, ideológica, assim, de penetração. E é engraçado porque junto com o ambientalismo vem toda essa cultura pagã de novo, né? A Gaia, a Mãe Terra, o amor à natureza, né? E só que também vem junto um ódio ao progresso
a indústria que mata a mãe natureza, a vaca que solta o pum, que aquece o global. Então, tem uma coisa muito, muito sinistra aí no ambientalismo, né? E agora vamos ver, né? Mas o quão bom, já para aproveitar esse gancho, o quão bom você acha que o ambientalismo é em termos vou formular a pergunta melhor. Você citou, bom, precisa ter um inimigo externo, né? Extraterrestre não resolver não dar o ar da graça. Talvez inventem aí um extraterrestre. Talvez daqui a pouco apareça. Entendeu? Talvez apareça aí uma parada dessa aí, entendeu? Só que aí você citou a possibilidade. Bom, então não é um inimigo não precisa ser um inimigo pessoal, né? Assim, ele pode ser um inimigo, né? Uma pandemia, pode ser uma. O fascismo. Mas o fascismo teria que ter algo externo, né? Ou a não ser que eles fabriquem isso, né? Mas o inimigo pode ser o que você falou aí, o ambientalismo, né? O inimigo pode ser a mudança climática, né? Então, precisamos unir todas as pessoas no esforço conjunto, coordenado, né? Coordenado centralmente por uma autoridade global para conseguir dar conta de reverter problemas ambientais. Sim, o desafio é grande demais para a gente. Exato, entendeu? Mas na opinião de vocês, o quão suficiente é essa retórica em termos de prover de fato para eles esse inimigo externo? Eu acho que assim, para mim não é nem um pouco eficiente, para nós aqui não é, né? Mas a gente é uma minoria, quer dizer, acho que, sei lá, talvez 15, 20% da humanidade não caia nesse engodo, né? Mas, infelizmente, a gente viu que a grande maioria é muito facilmente manipulável. Vocês viram o que aconteceu com o Covid. Olha, vocês vão morrer, toma aqui, injeção, que sei lá o que é que tem dentro, todo mundo denunciando, gente denunciando familiar porque não tá sem máscara. Cara, isso foi por causa de um vírus de gripe, né? Você imagina se realmente as pessoas começam a ficar realmente apavoradas, né? Vamos dizer que a gente tem aí um aumento do número de terremotos, de explosões de vulcões. Basta a gente ter uma atividade um pouquinho acima da média. Eu não acho que esses caras têm muita dificuldade de botar pelo menos 60% da humanidade apavorada, pronta para fazer o que eles quiserem. Espero estar errado, né? Espero estar errado. Perfeito. Professor, eu acho que eu estou junto com o Jonas nessa questão. O que o senhor acha sobre isso? Bom, inimigo externo, basta que ele cause o medo necessário para determinada reação, né? Para armar determinado gatilho. Então, vai determinar a necessidade, né? Então, a gente viu que o ambientalismo... Bom, duas coisas aí que eu penso assim, ó. Em primeiro lugar, é só ele provocar medo, ele serve como adversário para unir, por mais absurdo que seja, pode ser extraterrestre, pode ser a burguesia, pode ser qualquer inimigo para dar uma certa coesão ali na sociedade para se proteger, entre aspas, de um inimigo. E agora, a segunda questão aí, a gente tem que lembrar, vocês falaram sobre a maioria das pessoas, que se o ambientalismo, né, está sendo uma ferramenta eficiente de manipulação. Eu acredito que é talvez a mais eficiente ou uma das mais eficientes. Porque, independente do número de pessoas acreditar ou não nessas coisas, nós estamos numa guerra cultural. E uma guerra sempre é vencida por quem é mais organizado, por quem é mais insistente. Então, a gente vê, por exemplo, que a militância do ambientalismo consegue avanços sobre a liberdade dos demais, mesmo sem ter comprovação nenhuma. Entendeu? Até hoje a gente está pagando pelo documentário do Al Gore. Até hoje a gente está pagando pelo primeiro relatório do Clube de Roma, lá de 1970. Até hoje a gente está pagando por coisa que ninguém provou nada.
Mas estamos aí, ó. Você vê, e até onde vai esse absurdo, o Ricardo Felício foi desligado, como demitido da USP, agora, finalmente, depois de uma perseguição enorme aí de muitos anos, ele acabou sendo demitido. Então, vê até onde está o poder dessa minoria organizada, poderosa, com muitos recursos. Porque eu não, por isso eu não acredito muito que se pesa ou não o que a maioria pensa. Veja o caso da agenda Transformer. A maioria absoluta da população é contra isso. As empresas sabem que perdem dinheiro com isso, mas nada dessas coisas tem impedido essas empresas de incentivar, promover essa mesma agenda. Então, eu acho que a gente não pode ter muito otimismo nisso, de, olha, essa coisa não está colando aí, porque eles começam a soltar esses factoides inicialmente, e as pessoas vão falando, isso não vai pegar, não vai pegar. Quando você vai ver, já existem grupos de discussão, grupos de trabalho dentro dos organismos, implantando coisas, com emissários convencendo deputados no mundo inteiro, parlamentares e tal, e quando você vai ver, virou lei. Então, mesmo sem discussão pública, essas coisas estão andando. Né? Hoje eu vi, eu não sabia disso, que o ano que vem eles vão criar um novo tratado de cybercrime. Né? Os caras estão discutindo há mais de 2 anos o que fazer para regulamentar a internet no mundo inteiro. E aí a gente vê, coincidentemente, uma série de autoridades políticas, ou jurídicas, no caso, começam a falar o mesmo discurso, mesmo... Alguma vez você já viu alguém reclamando de problema na internet? Está na fila do mercado, conversando, o cara fala assim, pô, esse negócio da internet precisava regulamentar, hein? Você já ouviu alguém pedir... É um problema com a internet hoje? Precisa mudar algo aí? Não.